dia, professora. Nós somos do grupo do podcast Mais Tá Suave e nós vamos apresentar um podcast sobre a vida de Lamarck e as suas teorias e a vida de Darwin e suas teorias. O nosso grupo é composto por 7 integrantes. Somos eles: a Letícia, o Miguel, o Pedro, João Pedro, Vinícius, Danilo e Samuel. E nós vamos começar a apresentação. Vamos começar pelo Lamarck. Qual é a sua primeira teoria, João? A primeira teoria de Lamarck é o uso e desuso. E o que ela explica, o que ela afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando-se. E a sua segunda lei, qual seria? A segunda lei é a lei da herança de características adquiridas. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas à sua proliferação, ou seja, seus próximos descendentes vão ganhando características novas. Conte um pouco sobre a origem de Lamarck. Jean Baptiste era o caçula de uma família de militares, que teve 11 filhos. Ainda criança, foi enviado para seguir carreira religiosa e esteve no estabelecimento de ensino jesuíta até 1759. Após a morte do pai, o jovem resolveu abandonar o sacerdócio e seguiu a carreira militar. Lamarck abandonou o exército em 1768 devido à infecção que contraiu. Na ocasião, mudou-se para Paris, onde trabalhou como bancário e começou a estudar botânica e medicina. Como Lamarck ganhou reconhecimento após sua morte? As teorias evolucionistas de Lamarck não causaram grande impacto na comunidade científica da época. Somente após a sua morte, alguns cientistas como Charles Darwin reconheceram a importância das teorias de Lamarck. O que Lamarck defendia em seu livro? O Lamarck tenta explicar a evolução das espécies. Em 1809, ele publicou o livro Filosofia Zoológica e introduziu que o ambiente em mudança fazia com que os organismos mudassem de comportamento. Qual foi a falha de Lamarck? O grande erro de Lamarck foi falar que a evolução era direcional e progressiva, que existia uma grande cadeia dos seres, dos mais simples e menos evoluídos, até os mais complexos e evoluídos. Ser vivo, o ser humano. Como foi a vida pessoal de Lamarck? Lamarck inicialmente estudou as plantas e, em 1778, publicou a obra Flora Francesa, que lhe rendeu alguma fama e o cargo de assistente de botânica da Academia Francesa de Ciências. Depois de sucessivas promoções na carreira, virou professor de zoologia do Museu de História Natural. Interessante, legal. Danilo, qual foi a teoria de Darwin? A teoria da evolução afirma que é o ambiente por meio de seleção natural que determina a importância da característica do indivíduo ou de suas variações, e os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. Vinícius, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies. Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Conte mais sobre a vida pessoal de Darwin. Darwin casou-se com sua prima Emma Wedgwood em 1839 e teve com ela 10 filhos. Uma de suas filhas, Anne, a mais velha, morreu precocemente, com apenas 10 anos. Isso abalou as ideias dele em relação a Deus.